Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Mas vamos começar assim. Caso você queira saber das melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilscorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube. Vai lá, dá uma olhadinha. Você vai gostar. Arte bizantina. Nossa, é tão bonito, enriquece tanto e dá um gosto de falar que agora no programa Disco Correia em Comunidade vamos falar sobre a arte bizantina. Está presente nos estúdios aqui da TV Engá. No programa Edilson Correia em Comunidade, Maria Alice. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá, Edilson? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Mas com certeza, Maria Alice, as pessoas que estão nos vendo nesse momento, né? Elas devem estar pensando assim: quem é Maria Alice? O que é essa arte bizantina? Mas vamos começar assim? Quem é Maria Alice? Maria Alice é, m- veio para Maringá com 2 anos de idade e, quando ela estava cursando o curso de teologia, conheceu uma iconógrafa italiana e começou a fazer os cursos sobre artes sacras bizantinas, né? E no ano de 2022, depois de 15 anos praticando essa arte no meu ateliê, eu resolvi começar a ministrar aulas de arte sacra bizantina, que teve início na minha casa, no meu apartamento, num quarto reservado do meu apartamento. Eu fico imaginando, Maria Alice, a seguinte situação, né? A ideia de arte bizantina não começou na infância, depois de um bom tempo. Mas você passava por sua cabeça essa possibilidade, né, de trabalhar com alguma coisa que envolvesse a cultura, ou já tinha no seu dia a dia essa possibilidade? Você já desenvolvia isso sem perceber? Olha, eu com 18 anos de idade comecei a pintar por conta própria, não tinha tido aula de ninguém e eu fazia pinturas. Geralmente eram abstratas as minhas pinturas. E eu passei por todas as técnicas que você pode imaginar: pintura a óleo, guache, pintura acrílica, pastel seco, pastel oleoso. E quando eu encontrei a pintura bizantina com a técnica específica da pintura bizantina, eu me identifiquei, porque nessa época eu já fazia teologia. E eu sempre fazia essa pergunta: aonde está a Bíblia pintada? Que eu nunca encontrei. E na arte sacra bizantina, eu passei a conhecer os textos bíblicos pintados. Foi assim que começou. Mamãe, papai, a família, quando viram ali a filha trabalhando com a arte, qual que foi assim a reação deles? Descreva, a minha filha, o que você está fazendo? Ou alguma coisa, alguma curiosidade, o incentivo, fale. Falei, no começo eles não acreditavam que tinha sido eu que estivesse fazendo, sabe? Aí, à medida que foi passando, eles viram eu pintando, escrevendo um ícone e sempre falam: mãe, mas foi você que fez? Foi eu que fiz. O meu marido me ajudou muito, porque ele é engenheiro e entende bastante de arte. Então, a opinião dele era importante porque ele tinha um conhecimento prévio sobre arte. Então, isso me ajudou muito também. Mas vamos fazer o seguinte, como eu citei a família, e sempre falo e comento que a família é fundamental. Lógico. Fale sobre a sua família, sobre papai, mamãe, os irmãos, nesse primeiro momento. Bem, eu sou filha de Oberon Floriano Dittert e de Dirce Matoso Dittert. São pioneiros aqui em Maringá. Tanto que tem um colégio lá na UEM, que é uma extensão da UEM, que se chama Oberon Floriano Dittert, né? E ele também foi uma das pessoas, dos membros, que trouxeram a faculdade, a universidade para Maringá. Eu me lembro disso porque isso acontecia, algumas reuniões eram na sala da minha casa e eu assistia a isso, né? E a minha mãe me deu um grande exemplo de vida.
a minha mãe, com 40 anos de idade, entrou na faculdade. Então, o que esse ato dela me trouxe assim, foi uma mensagem para mim: sempre é tempo para você fazer aquilo que você gosta. E eu vi a minha mãe sonhando em ter uma profissão. E ela entrou na faculdade com 40 e chegou até a se aposentar por idade. E quando meu pai faleceu, ela foi o arrimo da família, graças a Deus. Mas ela foi um grande exemplo para mim, como uma pessoa que, independente da idade, você tem que ir em busca dos seus sonhos. Agora vamos falar dos filhos, né? Luiz Do Guilherme. marido, dos filhos, dos netos, vai lá. Tá. Bem, o Luiz Guilherme é meu filho mais velho. Ele trabalha com Airbnb aqui em Maringá. Ele tem em torno de umas 180 locais para Airbnb aqui em Maringá. Ele tem uma firma grande de Airbnb. A minha filha também trabalha com condomínio e uma imobiliária também, que é a imobiliária do marido dela, tá? Tenho 2 netos, que são lindos, que são o tesouro da minha vida. Pietro, o mais velho, e o Lorenzo, o mais novo. São 2 tesouros do meu coração. E o marido? O marido é Temístocles Ele tinha uma construtora muito grande aqui em Maringá e, a partir de uma certa idade, ele se desfez, era a construtora Lotus. Eles separaram a construtora e ele daí começou a administrar os seus imóveis dentro de casa. E ele trabalha em casa hoje. Dito isso, vamos à história bizantina. Como é estar mostrando para a comunidade maringaense esta história, essa rica história bizantina? É uma grande alegria, porque quando eu conheci a arte sacra bizantina, há uns 18 anos atrás, a primeira coisa que eu queria era trazer este conhecimento para a minha cidade. Porque é um conhecimento do início do cristianismo. E é um conhecimento que, para quem viaja para o exterior, é fácil de ver essas obras de arte sacra bizantina. Mas aqui no Brasil ela é pouco conhecida. Então, o meu sonho era trazer esse conhecimento para a minha cidade, para o meu país, para que isso se alastrasse. Por isso até, Edilson, eu escrevi um livro que lancei o ano passado. E olha, eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento do livro, muito bonito, por sinal, o pessoal ali na Livraria Cultura, né, presente, e olha, espetacular. Eu tenho meu, que ganhei, não dou para ninguém, esse livro é meu. Mas fale sobre esse livro, a sensação de ter concluído uma obra e apresentar para a comunidade de Maringá e toda a região. Vou te falar, tudo que vem de Deus não é nada fácil. Esse livro começou a ser escrito em 2019. Em 2022, ele estava praticamente pronto, não totalmente pronto, praticamente. Mas eu só consegui publicá-lo no ano passado, em 2025. Mas foi muito bom, correu tudo bem, é mais um sonho realizado, é um ponto alto da minha vida realizado. Mas sempre o nome do livro é Arte Sacra Bizantina, uma das manifestações divinas, lançando pontes para o sagrado. Teremos o segundo livro? Já está em estudo? Como que está aí essa produção? Por enquanto não, Edilson, tá? Mas o estudo sobre a arte sacra bizantina, ele continua, tá? Mas primeiro eu quero ver como vai ser o desenrolar desse primeiro livro. Mas quanto aos conteúdos, sempre eu estou estudando sobre a arte sacra bizantina. História da arte sacra bizantina e a sua importância dentro do cristianismo. Olha, você sabe os problemas que teve no início do cristianismo com Roma, né? A Constantinopla foi uma extensão do Império Romano, né? E no começo de Roma, logo no começo do cristianismo, os cristãos eram perseguidos, né? Mas Constantino, em 330,
proclamou o cristianismo a religião do Estado romano. E com isso, como em Constantinopla era uma extensão do Império Romano, foi lá que se desenvolveu. Lógico que a corte imperial teve uma influência, sim, na arte sacra bizantina, mas a diferença da arte sacra bizantina para uma arte grega, por exemplo, é que a arte sacra bizantina, o objetivo dela é a espiritualidade, não a beleza, tá? Indica o transcendentes, porque nos ícones são representações de passagens bíblicas, de textos bíblicos, de santos, de anjos, né? Então, o objetivo é o transcendente, não a beleza, tá? E quando um iconógrafo escreve um ícone, ele se entrega à ação do Espírito Santo, para que, quando uma pessoa olha aquele livro, aquele ícone, ele busque a espiritualidade, a profundeza daquele ícone, lendo o texto bíblico. Com certeza, essa pessoa vai encontrar o amor que nos une, com o homem com Deus. E tem todo um cuidado, né? Os amigos que nos acompanham, todo um cuidado para ser feita essa arte, para ser. Porque até as cores, né? Os pigmentos, é algo assim extraordinário. Vamos ouvir o que a Maria Alice tem a contar a respeito disso. Eu fiquei maravilhado ao saber pelo cuidado que é ao escolher os materiais. É com você, Maria Alice. Olha, nós só podemos pintar um ícone na madeira, tá? E os pigmentos todos têm que ser naturais, não pode ter nada químico. Em cima dessa madeira, a gente tem um preparado que é o mesmo que se passava quando se envolviam os faraós. Também é aquele tecido de carbonato, o tecido mais o carbonato de cálcio. E as cores têm um significado profundo. Por exemplo, o amarelo ou o ouro é um símbolo da luz, tá? O branco é um símbolo da glória divina. Ele é muito usado no Cristo ressuscitado. Agora eu vou falar um pouco das cores e da imagem de Cristo e de Maria, que é bem interessante. O Pantocrato, tá? Que o Pantocrato é o Cristo, né? Ele tem a túnica vermelha. Essa túnica vermelha de Cristo representa o divino. E o manto de Cristo é azul. Ele representa o humano. Então, é o divino que se revestiu do humano, tá? Agora, em Nossa Senhora, é o contrário na Virgem Maria, tá? A Virgem Maria, ela tem uma túnica azul e um manto vermelho. Esse vermelho é um vermelho mais puxado para o marrom, tá? É aquela que era humana, azul, que foi revestida do divino, tá? Então, essa é uma diferença muito grande, né? Agora, se você me falar assim, por exemplo, do verde ou azul, sempre que você verde ou azul, são cores terrestres, né? Quando você vê um marrom, por exemplo, um marrom meio avermelhado, é a terra simboliza a terra arada, simboliza que nós somos, é símbolo da humildade, por isso que em Nossa Senhora tem muito símbolo dessa vestimenta vermelha para o marrom, que também é um símbolo da humildade dela e da terra arada. A terra arada pronta para receber a semente. É um símbolo de Maria também. É muito lindo. E tem também a questão da escolha das madeiras. Não é qualquer madeira que vai fazer, não. Ela vai explicar agora Sim. como que é essa escolha e como que ela faz para que essa escolha seja proporcional à tinta e aí a ideia que vai ser feita. É com você, Maria Alice. Olha, a madeira, a gente procura uma madeira leve, tá? Essa madeira pode ser maciça ou de compensado marítimo, tá? A madeira maciça, ela tem que ter uma trava em volta, porque senão ela enverga. E o compensado marítimo, que é madeira também, é todo feito de madeira, ele não vai ter esse problema
de envergar com o tempo. Então, esses dois tipos de madeira a gente pode usar na arte sacra. E daí, de início, você cola um tecido, tá? E depois você vai colocando essas camadas de carbonato de cálcio com gesso crê. E aí, nesse branco que a gente chama, aí que você vai transferir a imagem nesse branco e daí vai começar. E essa imagem, Edilson, ela começa sempre da escuridão para a luz, que já é uma alusão ao caminho da espiritualidade humana, sempre da escuridão caminhando para a luz, e vários níveis de luz. É bem interessante isso. Muito interessante. Teve na história da humanidade um carpinteiro muito conhecido. É um carpinteiro que mexia com madeira. Que foi Cristo. E eu fico analisando como que seria essa madeira, a construção dos móveis que ele fazia durante 30 anos. Quando vem isso na sua cabeça e você trabalhando com madeira, qual que é o seu sentimento ao saber Olha, disso? quando você fala disso, eu me lembro de São José. Eu sou bem santeira e sou muito devota a São José. Ele foi o provedor da família de Nazaré, foi o professor de Jesus com relação ao trabalho em madeira, né? E com certeza ele foi um educador espiritual, ele junto com Maria. Então, São José, para mim, é um santo de muita luz e defensor da família. Sou muito devota a São José. Quando eu penso nisso, eu penso que quem ensinou ele foi São José. E a madeira, hein? A madeira. Veja o a natureza, carinho. produto da natureza. Tá? É. Não pode ter nada químico. E no mundo atual, onde tudo é químico, com certeza você deve ter algumas dificuldades para ter acesso a esse material. Tem. Escreva para nós como que você faz para ter acesso à tinta, à madeira, a todas essas características. É uma pergunta e também já vai uma outra. O que fazer para essa madeira ela não, com o tempo não vai sofrer as intempéries da própria natureza? Não. Nós temos ícones de 1.800 anos, 1.900 anos que estão aí, tá? Então, a madeira, ela se conserva, né? Agora eu vou falar dos pigmentos, né? Para mim adquirir todo esse material, ele é importado, né? Nas minhas viagens, eu fui comprando devagarzinho esses pigmentos naturais e fui adquirindo. Hoje eu tenho uma quantidade bem grande, né? E na época que eu comecei a pintar, para adquirir esses pigmentos, era bem difícil, né? Mas por que o pigmento natural e não o pigmento químico? Por causa da refração da luz. Quando você usa um pigmento natural, a refração da luz é toda num sentido só. E quando você usa o pigmento químico, a refração da luz é por todos os lados. Isso significa que, na hora que você olha o ícone, você sente uma fonte de luz. É uma cor diferente que ela atinge a nível de inconsciente as pessoas, porque o ícone foi feito para contemplação. Então, esse aspecto é muito importante e também é do original, a madeira original, tá? O pigmento original, o tecido tem que ser de linho ou de algodão puro, tá? Tudo sendo daquele que foi primeiro produzido. Ali, olha só, Ateliê São Judas Tadeu, que bacana a gente acompanhando aqui. Arte Sacra Bizantina, Maria Alice, o telefone para contato? Pode usar. 997052222. Aqui o contato, que bacana. Olha que foto bonita ali, ó. E é importante eu falar, o Edilson, que você, para fazer aula de arte sacra bizantina, você não precisa ter experiência nenhuma com relação à pintura, porque a pintura são reproduções do início do cristianismo, tá? Não tem invenção, tá?
Lógico que você pode trazer detalhes, depois que você já for um iconógrafo, você pode trazer detalhes da tua identidade, mas a base você não pode fugir da reprodução do primeiro que existiu. E o ateliê está aí, ó. Você que quer aprender a arte bizantina, a professora está aqui. Convida o pessoal, vai lá. Gente, venham conhecer, fazer essa experiência, tá? De fazer uma aula de arte experimental, visitar o ateliê para ver como é que é isso, como é que são os pincéis, quais os materiais usados. Eu estou lá à tua disposição. Ou mesmo se você quiser adquirir um ícone, gosta da arte sacra e quer adquirir um ícone, nós temos uma exposição permanente lá no ateliê São Judas Tadeu. Para que a gente possa aí apreciar o trabalho que é desenvolvido pela professora Maria Alice. E ela aqui, ó, mostrando uma arte. Fale sobre essa arte. Aí são os 3 arcanjos. Isso aí é uma encomenda que vai para Camboriú, por um amigo meu que mora em Camboriú, conheceu a arte sacra bizantina e se apaixonou. E pediu, ele não está concluído esse ícone, tá? Ele está em processo. Ainda tem bastante tempo. Esse é um ícone bonito, né? Sim, sim. E ele tem toda uma característica e não está concluído. Não, falta muito ainda, muito, muito, muito. Agradecendo a presença aqui da professora Maria Alice falando sobre a arte bizantina. Aqui é a nossa aluna, hein? A Eloá, Maria Eloá, um abraço. Fale aí sobre a arte da Maria Eloá que ela está apresentando aí. A Eloá, ela está já há vários anos comigo. Ela apaixonou-se pela arte sacra bizantina e encontrou total identidade e me trouxe o namorado dela, que é o Antônio Moretti, para fazer aula. E o Antônio Moretti também se identificou totalmente com a arte sacra bizantina. Vamos mostrar outra foto que eu acho que a gente vai conhecer o Antônio Moretti agora, quer ver? Nos estúdios da TV Engar, no programa Discorre em Comunidade, a gente conhecendo um pouco da arte bizantina. Aí está o nosso amigo Antônio Moretti com uma arte aí, Nossa Senhora, né? Posso falar? Pode. Esse daqui não é um ícone bizantino, mas tem os traços todos bizantinos. É um ícone que ele queria muito, porque ele é devoto a Nossa Senhora do Carmo, tá? Então, eu transformei uma imagem de Nossa Senhora do Carmo com os traços bizantinos. E ele está muito feliz com esse ícone. Maravilhoso. Um abraço aí para o Antônio também. Vamos a outra foto. Aí, pessoal, vamos observar aí que olha só. Aí, o meu São Judas Tadeu. Que maravilha. Eu sou muito grata. Olha, acabou nas fotos, mas que bacana. Retornando aqui. Olha, Maria Alice, é algo muito, muito bonito de ser visto. É um trabalho é artesanal. Totalmente artesanal. Que bonito, hein? Vale a pena a gente observar. E as pessoas que queiram conhecer, onde fica o ateliê? Na rua 8 de setembro, Jardim Alamar, 370. Venham conhecer que vocês vão gostar de ver os ícones que estão. Maria Alice, dá um feedback aí, de repente, as meninas que estão nos acompanhando agora, como é uma coisa nova, né? Ninguém conhecia, porque chegou agora em destaque. Que dica que você daria para elas para começar a apreciar? Se eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, e me aprumar, além de ir lá no ateliê São Judas, que dica você daria? A dica que eu daria é: procure meu livro pelo meu telefone, que está ali, que ali você vai ver o sentido profundo da escrita bizantina, porque a gente fala que é uma escrita. Assim como a Bíblia é escrita, a pintura também é uma escrita. Elas se completam, se iluminam mutuamente. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Uma curiosidade aqui, quando a gente fala da arte bizantina, né, apesar que, pelo que a senhora descreveu aqui, você é católica, mas e o pessoal de outras religiões? Quais comentários que eles têm feito a respeito dessa arte? Uma excelente pergunta, Edilson. Eu tenho fregueses evangélicos também, tá? Eles compram as passagens bíblicas.
A única coisa que eles pedem é que eu coloque na pintura a passagem. Qual é a passagem bíblica? Então, eu também tenho clientes evangélicos. E eles também compram anjos, tá? Porque eles acreditam nos anjos, né? E acreditam nas passagens bíblicas. Por mais incrível, eles compram sim. Esse detalhe é importante para eles. Então, eu faço. Mas a Maria Alice, durante o ano de 2026, vai viajar. Ela vai conhecer outros lugares também que diz respeito à cultura artística e ela vai comentar agora. Então, eu vou participar de um seminário com a italiana Rosana Nicoletti, e que vai começar na quarta-feira que vem. E eu pretendo mostrar para vocês o passo a passo de um ícone. Eu creio que vocês vão gostar. Vai esclarecer um pouquinho mais para vocês. Aspecto humano está presente. Quando você consegue passar esse aspecto humano e as pessoas conseguem observar isso na arte, é maravilhoso. A arte, por Maria Alice, o que é para você? Arte é cultura, arte é conhecimento, arte é alegria, arte é realização pessoal. A arte é estímulo de vida, a arte é sentido de vida. Isso que é arte para mim. Quando você acorda de manhãzinha, assim, você pensa, o que eu vou montar, o que eu vou sugerir para os meus alunos? E a inspiração surge assim de imediato, ou quando você, ou na hora que você está trabalhando, você já, ou vou trabalhar desse jeito. Como que surge a inspiração para você? Olha, cada aula eu tenho uma inspiração. Como eu posso melhorar a minha metodologia da pintura para o aluno conseguir captar esse conhecimento? Então, isso não é de manhã. Eu sempre estou com esse pensamento. Eu segui esse caminho. Será que foi um bom resultado? Eu posso seguir um outro, né? Mais detalhado. Então, ultimamente eu estou fazendo isso, tá? Eu estou procurando deixar mais claro a metodologia da pintura bizantina. A mensagem de Maria Alice para todos os amigos e amigas que nos escutam nesse momento. Ela vai falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Fique à vontade, Maria Alice. Gente, eu vou falar para vocês algo que foi muito sério para mim e que a arte sacra bizantina, a pintura, para mim, de um modo bem resumido, é um modo de ser feliz. É isso. Que legado você gostaria de deixar? O legado que eu gostaria de deixar foi aquele que eu aprendi com a minha mãe. Nunca é tarde para começar. Hoje é um novo dia, um novo começo, independente de idade. É hoje o dia para um novo conhecimento e para um novo início. Se você encontrasse aquela Alice, Maria Alice, de 10 anos de idade hoje, e fosse passar uma mensagem para ela, tem que ser uma mensagem muito bonita que você fala muito bem. Ah, Que menina, mensagem você passaria para Maria Alice? Ela quer te ouvir agora. a Maria Maria Alice. Alice é uma menina muito sapeca. Ela gosta muito de rezar também, gosta de ir na igreja. Eu falaria para ela assim: continue nesse caminho, menina, porque você vai chegar lá, onde você quiser. Porque nessa época eu já sonhava em ter um ateliê, tá? Bom, estamos terminando o programa. Que alegria a gente poder conversar com uma pessoa que fala da arte e mostra as belezas que a arte representa. É algo assim simplesmente maravilhoso. E você falou do cristianismo, falou da demonstração de apresentar na arte, né, uma figura em que demonstra o Cristo presente. O que é o Cristo para você? Cristo é o meu Senhor, meu guia. Eu sou a serva dele. É, pessoal,
programa Sou a simplesmente serva maravilhoso. do meu Senhor, Jesus Cristo. Bom, fique à vontade. Fale o que você quiser. O microfone é seu. Suas Eu vou considerações falar, finais. então, uma consideração final completamente diferente. Eu acredito que a única coisa que pode salvar a humanidade é o amor presente no coração de cada um de nós. Então, amem muito o seu próximo e faça o que for possível para deixar este próximo feliz, porque só o amor vai salvar a humanidade inteira. Amor incondicional. Que maravilha. Peço para que você olhe ali. Agora nós vamos chegando aqui na reta final desse programa simplesmente maravilhoso. Durante aproximadamente 30 minutos, conversamos aqui com a Maria Alice. Ela faz um trabalho maravilhoso com a arte sacra bizantina. Ela é professora. E que bacana ela falando do seu ateliê, São Judas Tadeu, e o trabalho que ela vem desenvolvendo. Vai viajar, mostra que o trabalho já vem de muito tempo. Muito obrigado, viu, Maria Alice, pelo Obrigada a carinho. você. Muito obrigado pela atenção e por ter disponibilizado o seu tempo para falar sobre a arte. Em um momento em que tantas coisas acontecem, um pouco de alegria, um pouco de satisfação, um pouco de beleza e uma beleza sadia. E o trabalho cuidado, desenvolvido até na escolha das cores. Isso é simplesmente maravilhoso. Esse que vos fala está maravilhado em ouvir todo esse depoimento e descrição de como que é a arte bizantina. Tenho certeza que os amigos e amigas que nos acompanham nesse momento também. A você, Maria Alice, que o bom Deus continue te abençoando e dando graça. Fique à vontade. Obrigada também pelo convite que você me fez, tá? Estarei aqui sempre que você me convidar. Estarei com todo prazer. E você pode ter certeza que em muitas ocasiões estaremos aqui. E você, meu amigo, e você, minha amiga, caso não conhecesse a arte bizantina, como esse que vos fala, agora você pode dizer prazer em conhecer a arte bizantina, prazer em conhecer Maria Alice, professora. E que Deus nos abençoe. Que assim seja. Fiquemos com Deus.